Caros amigos, bem-vindos ao canal História Fotográfica. Neste vídeo, vamos explorar o caso do jovem que enfrentou a cadeira elétrica 2 vezes. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum de nossos vídeos. Em uma noite de maio de 1946, 2 agentes prisionais de uma penitenciária do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, estavam tomando algumas bebidas para relaxar, já que no dia seguinte, eles teriam que executar um suposto criminoso. O indivíduo em questão era Willie Francis, um jovem negro de apenas 17 anos. Ele foi acusado de assassinar um farmacêutico chamado Andrew Thomas. Porém, os agentes executores não previram que o simples ato de tomar uns drinks inocentes faria com que as coisas saíssem muito além do planejado. No dia de sua execução, Willie já havia se resignado ao seu destino, pois não acreditava que havia outra saída além daquela que o sistema já havia escolhido para ele. Assim, quando um dos oficiais se aproximou da alavanca da cadeira elétrica, o jovem apenas fechou os olhos e esperou. No entanto, algo inesperado aconteceu. Em novembro do ano de 1944, 16 meses antes, o corpo sem vida do farmacêutico Andrew Thomas, de 53 anos, foi encontrado fora de sua residência, em St. Martinville, em Louisiana. Ele foi baleado 5 vezes a queima-roupa. Tido em alta estima pelos moradores da cidade, sua morte desencadeou uma forte pressão popular para que as autoridades encontrassem rapidamente o culpado e o punisse. 2 meses após o homicídio, sem pista alguma do criminoso, o xerife da cidade, enlouquecendo com a intensa cobrança da população por justiça, exigiu de seus policiais que algum homem fosse preso pelo crime. 2 semanas depois, o chefe de polícia de Port Arthur, no Texas, estado vizinho da Louisiana, havia prendido um suspeito, o jovem Willie Francis. Na década de 1940, nos Estados Unidos, um homem negro andando sozinho era motivo suficiente para parar e investigar. E foi o que aconteceu com Willie Francis, que estava a quase 300 quilômetros do local do assassinato de Andrew Thomas, quando foi parado pela polícia. Ele tinha saído de St. Martinville e estava indo visitar suas irmãs em Port Arthur, mas a polícia decidiu prender Willie apenas porque ele gaguejou quando o interrogaram. A princípio, ele foi detido como suspeito de envolvimento com traficantes de drogas da região onde a polícia o parou. No entanto, ficou claro que ele não tinha ligação alguma com os traficantes. Mais tarde, porém, a polícia de Port Arthur afirmou ter encontrado os documentos de Andrew Thomas entre os pertences de Willie, embora nenhuma evidência dessa afirmação tenha sido apresentada durante o julgamento. Eles, então, decidiram interrogar o garoto sobre o assassinato, e em questão de algumas horas, saíram com uma carta de confissão assinada pelo jovem. A confissão dizia: "Eu, Willie Francis, agora com 17 anos, roubei a arma do Sr. Oldis, em St. Martinville e matei Andrew Thomas, em 9 de novembro de 1944, por causa de um segredo. Peguei uma bolsa preta, coloquei a arma dentro e a vendi em Nova Ibéria." O Sr. Oldis que aparece na confissão era o vice-xerife de St. Martinville. A polícia negou qualquer coerção, embora algumas das palavras usadas parecessem esquisitas para serem escritas por um garoto de 17 anos. Elas mais pareciam ser resultado do ditado de um policial. Segundo a polícia, ele também teria confessado que agrediu e roubou um homem em Port Arthur, sendo que quando foi interceptado, ele nem sequer havia chegado lá. A história, no entanto, torna-se ainda mais curiosa.
pois a arma que supostamente foi roubada pertencia ao vice-xerife da cidade, que alegou que ela havia desaparecido 2 meses antes do crime, porém não havia nenhuma denúncia de furto. Além disso, o revólver e as balas recuperados da cena do crime misteriosamente desapareceram das evidências policiais pouco antes do julgamento, enquanto eram transportados para análise no laboratório criminal da cidade. E como se não bastasse, o vice-xerife já havia ameaçado Thomas de morte por acreditar que sua esposa estava tendo um caso com ele. Inclusive, toda a cidade imaginava que o crime havia sido cometido por um marido furioso, já que Thomas tinha fama de ser um tremendo mulherengo. Além disso, vizinhos do farmacêutico contaram que no dia do crime, ao ouvirem os tiros e olharem pela janela, se depararam com um carro de luzes acesas estacionado do lado de fora da casa da vítima. Porém, Willie, que era pobre, nunca aprendeu a dirigir e tampouco tinha acesso a um carro, mas esses detalhes foram ignorados pelo juiz. E para acrescentar mais dúvidas, o legista observou que Thomas foi provavelmente morto por um profissional, alguém experiente com uma arma. Assim, grande parte das pistas indicavam que o vice-xerife era o principal suspeito de cometer o crime. E apesar de 2 confissões escritas, Willie se declarava inocente. No dia do julgamento, os advogados de defesa, nomeados pelo tribunal, pareciam não estarem interessados em defender Willie, pois eles não fizeram objeções, não convocaram testemunhas e não apresentaram defesa. E apesar de todas as provas circunstanciais que o inocentavam e de Willie se declarar inocente, ainda assim ele foi condenado, por 12 jurados e o juiz, à cadeira elétrica. Em 3 de maio de 1946, ele foi amarrado ao dispositivo, e em seus últimos momentos fechou os olhos, cerrou os punhos e esperou. Então foi eletrocutado com potência máxima. No entanto, ao invés do fim, Willie sentiu uma dor excruciante passando pelo seu corpo. Mais tarde, ele diria que parecia que milhares de agulhas e alfinetes estavam lhe picando. E por mais incrível que pareça, ele sobreviveu à sua própria execução. Seu caso foi parar nas primeiras páginas dos jornais da cidade, e sua sobrevivência foi vista por muitos como um ato de Deus, que o havia livrado por não ser culpado. E mesmo depois, quando as autoridades informaram que, na verdade, a cadeira havia falhado depois de ser preparada incorretamente pelos agentes executores responsáveis, que ainda estavam zonzos de uma noite de bebedeira no dia anterior à execução. Aqui é bom lembrar que naquela época, a cadeira elétrica era portátil e era transportada de caminhão, de prisão em prisão da Louisiana, para realizar as execuções, sendo necessário sempre prepará-la em cada prisão que chegava. Porém, de qualquer forma, muitas pessoas não deixaram de acreditar que o livramento de Willie da morte certa era um ato divino. A cobertura da mídia também chamou a atenção indesejada para a forma como os afro-americanos eram tratados no sistema judicial da Louisiana, já que muitos presidiários, que como Willie, que eram pobres, negros e ainda não eram adultos, tinham poucas proteções legais à sua disposição. Ao mesmo tempo, tendo mais alguns dias para pensar, o pai de Willie conseguiu contratar um bom advogado, Bertrand de Blanc, que apesar de ser o melhor amigo do farmacêutico assassinado, fez de tudo para tentar livrar o garoto de uma segunda execução. De Blanc alegou que o jovem já havia cumprido a pena e que sua sobrevivência era uma consequência à parte. Ele afirmou que não era humano fazer um homem ir para a cadeira elétrica 2 vezes, e que fazer isso constituía uma punição cruel e incomum, o que era proibida pela 8ª emenda.
o que também violava a cláusula da Quinta Emenda, que era contra a dupla incriminação, ou seja, a punição pelo mesmo ato criminoso mais de uma vez. Em 1947, em uma repercussão nacional, o advogado levou o caso para a Suprema Corte, depois de ter tido seu pedido negado pelo Conselho de Perdão de Louisiana. Porém, infelizmente, um dia depois do aniversário de 18 anos de Willie, o tribunal decidiu por sua execução por um voto de diferença. O juiz associado Félix Frankfurt da Suprema Corte Americana, apesar de ter votado pela execução, estava em conflito, e com a ajuda de um amigo advogado, ele tentou persuadir o governador da Louisiana a conceder clemência ao jovem. Porém, infelizmente, o pedido foi negado. DeBlanc nunca desistiu de Willie. Seu plano era recorrer à Suprema Corte novamente, mas Willie disse que ele não deveria mais se incomodar, e que já estava pronto para morrer. Na verdade, ele já não queria sofrer mais decepções. Alguns dias antes de sua execução, Willie disse ao repórter Elliot Chase que iria encontrar o Senhor Deus com suas calças de domingo e coração de domingo. Então, em 9 de maio de 1947, às 12 horas, pouco mais de um ano após a primeira tentativa de execução, Willie foi amarrado à cadeira elétrica novamente. Questionado quais seriam suas últimas palavras, ele respondeu: "Não tenho nada a dizer." Assim o interruptor foi ligado. Dessa vez, no entanto, o equipamento funcionou corretamente, e em questão de 5 minutos, Willie foi declarado morto. Agora, a gente quer saber de você. O que você pensa? Willie foi uma vítima, ou era inocente, ou ainda, os fatos precisavam ser melhor apurados? Comenta aí embaixo.